Olá, gente, tudo bem? Hoje nós retornamos à nossa aula da unidade 3, que fala sobre a integração do território brasileiro. Nós vamos abordar hoje o quarto capítulo, o tema 4. Começamos agora a nossa aula número 4. Eu sou a professora Ana Menezes e hoje nós vamos falar sobre rede de transporte e comunicação. Bem, falando-se em redes de transporte, como é que é feita as redes de transporte no nosso território? Nós temos o acesso via aérea, via marítima, via fluvial, via rodoviária e via ferroviária. Essas redes de transporte, como rodovias, ferrovias e hidrovias, e as redes de comunicação que estão à nossa disposição, como o sistema de telefonia via satélite, a internet e fibra ótica. Elas são fundamentais para a circulação de toda a matéria-prima que produzimos no Brasil, todo o produto que é vendido, ou seja, as mercadorias, o desenvolvimento da tecnologia e as pessoas e informações que se empregam com base no mercado de trabalho que é necessário para essa área da economia do nosso país. Sendo assim, nós temos um amplo negócio virtual que vem crescendo ao longo do tempo para servir ao nosso país, tanto na parte da educação, da economia, da exportação. Então, tudo isso vem influenciando. Essas são as redes de comunicação disponíveis para nosso desenvolvimento econômico. Quanto à concentração e os investimentos. Por muito tempo, toda a parte de transporte, todas as cidades que produziam estavam concentradas no litoral. Por quê? Porque era a partir dali que os produtos, toda a matéria-prima, os produtos de ordem primária eram embarcados para outros países. Era assim que era feito a nossa exportação. Ao longo do tempo, nosso país foi crescendo, se desenvolvendo economicamente e a parte do interior do Brasil foi se desenvolvendo mais ainda, fazendo com que houvesse a necessidade do desenvolvimento nas rodovias, nas ferrovias, que trouxessem toda a mercadoria do interior do Brasil com destino ao litoral, para dali seguir para outros países. Então, nós tivemos as regiões Sudeste e Sul, elas se desenvolveram mais, elas receberam maiores investimentos, tendo em vista que eram cidades que se desenvolviam muito economicamente. Então, essas redes de transporte e comunicação ficaram muito mais concentradas nessa área, nessa porção do território. Em 1940 e 1970, nessas décadas, nós tivemos um desenvolvimento muito grande nas atividades industriais. Chegando ao Brasil grandes indústrias, o Brasil passa por uma expansão e daí há uma necessidade de um crescimento nas redes de transporte e comunicação. A primeira indústria investida no nosso país foi a indústria automobilística e nós tivemos a inauguração da fábrica da Chevrolet, ou antiga General Motors, que foi inaugurada em São José dos Campos, interior de São Paulo. Hoje ela conta com vários polos e conta com uma indústria com a tecnologia bastante avançada. Já a fábrica da Volkswagen, também instalada no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, nós tivemos a primeira instalação e hoje vários polos também da indústria automobilística da marca Volkswagen estão inseridas em todo o território brasileiro. Com relação às redes de transporte e comunicação na atualidade, como é que é isso hoje, nos dias em que estamos vivendo? O Brasil ele tem implantado formas para que haja um dinamismo no encontro das redes de transporte entre uma região e outra. Então, nós tivemos novas vias de transporte e de comunicação que estão sendo desenvolvidas no Brasil para que essas regiões possam ter uma interligação. Então, nós temos as hidrovias, onde se aproveita os recursos hídricos, né, os rios, os recursos fluviais, e nós temos as grandes rodovias, onde há um investimento maior no nosso país. Nas regiões centro-oeste e norte, próximas cidades de Rondonópolis, Ponta Porã, no Mato Grosso e Marabá, no Pará, são muito utilizadas as ferrovias e as hidrovias, bem como os portos, tá? Isso é uma forma de viabilizar e escoar
todo o minério de ferro que é produzido na região norte e na região centro-oeste. Então, é a forma mais prática, devido à concentração de rios existentes na região, utilizar as hidrovias e também as ferrovias, interligando todo o produto do agronegócio até os portos marítimos. Então, nós temos aqui uma imagem tanto de uma hidrovia, como também de uma ferrovia. Tá? Esses trens, considerados também trens de carga, onde sai boa parte do minério de ferro via ferroviária. As vias de transporte no nosso território. Nós temos assim, percebam que pelas as rodovias, elas têm uma quantidade muito grande e elas se intensificam muito mais entre a região sudeste e sul. Percebam que na região norte nós não temos uma concentração muito grande de rodovias, fazendo-se necessário o uso das hidrovias. Já na região nordeste nós também temos uma grande concentração de rodovias nessa área. E aí, essas áreas onde há uma maior concentração e maior uso intenso de tecnologia na agricultura, como é o caso da região sudeste e a região sul, há uma maior concentração de vias e de transporte, e, obviamente, para que toda a produção escoe dali das cidades que são produtoras até os portos marítimos mais próximos, como, por exemplo, o Porto de Santos, no estado de São Paulo. Quais são os desafios dessas redes de transporte, né? Elas têm um investimento muito grande ao longo desses últimos anos. O Brasil vem investindo nessas redes de transporte e de comunicação devido à necessidade da população. No entanto, encontramos áreas onde nós temos rodovias sem sinalização e esburacadas, ferrovias mal conservadas, né? E aí o Brasil apresenta, por conta disso, uma pequena malha ferroviária, existindo poucas ferrovias que hoje ainda trabalham com transporte de cargas. Essa parte da expansão dos meios de transporte no Brasil, ela apresenta uma área pouco diversificada. E por isso, a gente não utiliza, infelizmente, em regiões como na região norte e as regiões por onde o Rio São Francisco passa, onde ele é navegável, é pouco utilizado o transporte hidroviário. Uma área, um recurso muito grande, uma área de rio muito grande, que poderia ser melhor utilizado para o transporte de grãos. Já os aeroportos, os portos e os aeroportos enfrentam constantes problemas devido às condições precárias, né? Conforme as condições precárias das rodovias, a pouca sinalização e também o pouco uso dos portos, o que acontece é sobrecarregar os aeroportos. Então, em determinadas épocas do ano, e em casos de feriado, além do transporte de carga, nós temos o transporte de passageiros. Então, chega a causar um colapso em alguns aeroportos devido à pouca malha viária existente no nosso território. E aí, vamos ver quais são os sistemas modais. E o que é o sistema modal de transporte, né? Ele é uma maneira da qual existe uma logística para transportar pessoas e produtos. Então, pode ocorrer pelas rodovias, pelas hidrovias, pelas ferrovias, por dutos através de tubulações e pelo ar também, né, por via aérea. E aí nós temos aqui o sistema modal. Os navios, as rodovias através dos caminhões, os aviões que servem como transporte de carga e de pessoas, os dutos onde se transporta o gás natural, né? E as ferrovias. Nós temos no Brasil a concentração do modal mais desenvolvida é o transporte rodoviário. Então, o Brasil investiu muito nessa questão das rodovias, onde boa parte das rodovias é responsável da metade da logística do território brasileiro. Por isso que quando se tem uma greve de caminhoneiros, parte da produção do Brasil para, né? Então, aí nós temos aqui os transportes modal rodoviário. No nosso país, nós temos cerca de 61,1% de porcentagem, ou seja, mais da metade do sistema modal de transporte no Brasil está voltado ao sistema rodoviário, 20,7% do sistema ferroviário, o sistema aquaviário 13,6% e o dutoviário, porque a produção, comparada com as outras produções do Brasil, a produção que se precisa de duto é menor,
como o gás natural, né? Então, do dutor viário 4,2. Transporte aéreo é mais voltado para o transporte de pessoas, muito pouco para o transporte de cargas, é 0,5%. E aí a gente vê uma desigualdade no acesso, não só aos meios de transporte, mas também aos meios de comunicação, né? Hoje os meios de comunicação são bastante utilizados pela população do nosso país, sendo assim, qual é o maior acesso aos meios de comunicação? A televisão, o telefone, o rádio e a internet. Hoje a internet ela vem crescendo ao longo dos anos, só que esse acesso a esse tipo de comunicação ele é bastante desigual. Então, existem regiões que se explora mais o uso da internet, né? Outras regiões, parte da população não tem acesso a esse uso, né? Então, todas as regiões brasileiras, elas vêm registrando aumento nos índices de população com acesso à internet, mas isso é muito maior em regiões como a região Sudeste e Sul, onde o aumento é acima da média do nosso país, né? Sem dúvida nenhuma, a região Norte e Nordeste são regiões onde nós temos um menor uso da internet. Então, a gente tem aqui um gráfico que foi feito com base em pesquisas em 2015, do uso da internet nas regiões, e a gente percebe que o uso é maior na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Região Norte e Nordeste são duas regiões onde o acesso à internet não é permitido em todos os lugares. Ou seja, ainda não existe o total acesso à internet nessas áreas. Os meios de comunicação e tecnologia, a gente vem tendo um avanço rápido tecnológico e isso vem alterando a maneira das pessoas se comunicarem. O crescente uso de redes sociais, na telefonia móvel, celular, que vem se usando constantemente. Celular veio a substituir câmeras fotográficas, gravadores, né, rádios. Então, ele tem um multiuso e a gente vê as chamadas de vídeo, chamadas de voz através do celular por aplicativos como o Zoom, onde o Hangout, né, o Skype, onde o Teams. Então, são aplicativos que nos permitem nos comunicar, né, apresentar reuniões, videoaulas, como é o caso que nós estamos fazendo recentemente, né? E aí as videoconferências, onde se define o futuro de um país, onde se define também ações econômicas, como acordos de empresas, fechamentos de negócios entre uma empresa e outra, entre um país e outro. Então, de uma forma geral, o Brasil ele vem avançando e crescendo tanto na parte da comunicação, como também na questão da logística, do desenvolvimento da produção, seja ela agrícola, seja ela produção industrial, que precisa de um grande crescimento, tanto nas redes de transporte como rodoviário, como ferroviário e hidroviário. Vale a pena dizer que o nosso país, pela rede hidroviária que se tem, né, seria muito mais bem utilizado se boa parte da produção pudesse ser escoada pelas hidrovias, onde não há um grande investimento, né, no nosso país nesse setor. Bem, pessoal, essa aula nós ficamos por aqui. Com isso, eu me dou como missão cumprida, mesmo trabalhando de casa, trabalhando para poder passar para vocês o máximo possível de informação referente à unidade 3, que termina aqui. Nessa unidade, nós abordamos como o Brasil ele se interliga, né? Falamos sobre a integração do espaço do território brasileiro. Então, no capítulo 1, nós falamos sobre o espaço urbano brasileiro, como se deu as cidades, a formação das cidades. Falamos sobre a urbanização brasileira, sobre a rede urbana, sobre a hierarquia urbana, sobre as áreas metropolitanas, os problemas existentes nas cidades, os problemas sociais urbanos e os problemas ambientais. Abordamos também a indústria, né, a questão da industrialização no Brasil, a concentração delas em regiões como a região sul e sudeste e a desconcentração. Vimos o espaço rural brasileiro, a importância dele, né, o desenvolvimento do agronegócio no Brasil para facilitar que a gente tenha um entendimento sobre isso. Falamos sobre a agricultura familiar e a agricultura do meio ambiente, né, como é feita a agricultura para o meio ambiente, os grupos sociais,
como MST, como também a questão da demarcação, desculpem, de terras indígenas. E, por fim, tratamos sobre as redes de transporte no nosso país e comunicação. Ficamos por aqui. Eu peço a todos que façam a atividade do livro. Na próxima semana nós estaremos corrigindo as atividades e começando uma revisão. Então, até lá, aproveitem, revejam essa aula. Isso vai dar a oportunidade de vocês reverem quantas vezes quiserem e mais uma vez me ponho à disposição de todos. Um grande abraço e até a próxima.